Olá pessoal, hoje é segunda-feira, dia 6 de abril, mais uma semana que começa com as incertezas em relação à guerra. Pela segunda vez consecutiva, aventou-se a possibilidade de um cessar-fogo entre Estados Unidos, Israel e Irã, e depois, ao longo da semana, essa expectativa foi perdendo fôlego, com declarações, sobretudo, vindas dos Estados Unidos. Nesta semana não é diferente. Portanto, Trump, o presidente dos Estados Unidos, falou sobre a possibilidade de atacar de forma sem precedentes o Irã nessa terça-feira, dia 7 de abril. Então a gente começa mais uma semana com um ambiente carregado de incerteza, o que traz volatilidade para o câmbio, para o mercado de ações, etc. Bom, falando de indicadores especificamente, aqui no Brasil, a semana será marcada pela divulgação do IPCA, o Índice Oficial de Inflação. A expectativa é de que a variação do IPCA seja de 0,67% no mês de março. Depois de revisarmos esse número, só para ter uma ideia, no começo do ano, a nossa expectativa é de que a variação do IPCA de março fosse de apenas 0,39%. E é claro, está todo mundo esperando uma inflação vinda de energia, né? O preço do diesel, o preço da gasolina, consequentemente do etanol. Mas não é só isso, isso de fato impactará o IPCA relativo ao mês de março, mas a gente já viu no IPCA 15, em outros indicadores de inflação, uma pressão, um aumento dos preços dos alimentos, que foi até aqui, ou nos últimos meses, o principal aliado desse processo de desinflação aqui no Brasil. Então, mais do que os impactos do Oriente Médio, a gente tem uma mudança na composição da inflação aqui no Brasil. Não se trata de uma inflação fora de controle, inclusive no acumulado em 12 meses o IPCA deve cair na comparação com os 12 meses encerrados em fevereiro, mas trata-se de uma inflação um pouco mais persistente do que a gente projetava no começo do ano. Inclusive, a nossa expectativa no começo do ano era de um IPCA em torno de 4%, e agora a nossa expectativa é de um IPCA em 4,77%. Claro, nós já estamos em abril, alguns ajustes foram feitos, a gente não saiu de 4% para 4,8%. A gente veio ajustando e os dados mais recentes sugerem uma inflação um pouco mais persistente, principalmente em função da guerra. E agora, como eu falei de preço de alimento, El Niño, tem um El Niño se formando, cujos primeiros impactos serão sentidos já em 2026, e isso também muda a nossa expectativa de inflação. Além dos dados do IPCA, a gente espera pela divulgação da balança comercial do Brasil. Esperamos por um superávit próximo de 8 bilhões de dólares, refletindo tanto o aumento no preço do barril do petróleo, quanto o aumento da demanda por minério de ferro. Embora a China esteja crescendo num ritmo um pouco mais vagaroso, a meta de crescimento do governo chinês é a menor desde a década de 90. Apesar disso, o volume de embarques de minério de ferro continua relativamente resiliente, assim como o preço do minério de ferro no mercado internacional segue relativamente forte. Isso deve contribuir para uma balança comercial bastante forte. Inclusive, tem caso de gripe aviária na Argentina, no Chile, é verdade, tem 4 suspeitas no Brasil também. Tem febre aftosa na China e esses elementos podem impulsionar as exportações de proteína animal aqui por parte do Brasil, mais um componente que sugere que a balança comercial brasileira seguirá firme, assim como foi nos últimos anos, ao longo de 2026. No mais, eu volto para falar com vocês ao longo da semana. Um abraço e excelente semana a todos.